Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá, muito boa tarde, eu sou Heloísa Pinheiro, obrigada pela sua companhia. A edição do Jornal Amazônia News desta quinta-feira, 30 de novembro, já está no ar. E a Receita Federal paga nesta quinta-feira mais um lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física. São cerca de 358 mil contribuintes que haviam caído na malha fina e acertaram a conta com o fisco. O pagamento será feito na conta informada na declaração do Imposto de Renda. Ao todo, são 358.737 contribuintes que declararam em anos anteriores. Foram contemplados agora. Desse total, 5.774 têm mais de 80 anos, 58.060 têm entre 60 e 79 anos, 6.654 têm alguma deficiência física, mental ou doença grave e 14.863 têm o magistério como principal fonte de renda. Também há 129.019 contribuintes sem prioridade legal, mas que receberão neste lote por terem usado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição por meio Pix. Por fim, foram contemplados 144.367 contribuintes não prioritários. A consulta foi aberta no último dia 22 na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida no botão Consultar a restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e tirar o extrato da declaração. Se verificar pendência, pode enviar declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. E termina hoje a inscrição para vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no portal de acesso único ao ensino superior. Cerca de 60 mil vagas são ofertadas. Os resultados da pré-seleção em chamada única e da lista de espera serão divulgados na próxima segunda-feira, dia 4 de dezembro. A seleção é feita com base nas notas do estudante no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, desde a edição de 2010. Estão aptos a se inscrever estudantes com matrícula ativa, que estejam fazendo regularmente o mesmo curso, turno e localidade da instituição de ensino participante do FIES, ofertados nessa edição. Outra exigência é que o estudante tenha renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. Os selecionados poderão financiar todo o segundo semestre deste ano, mesmo para quem está inadimplente na instituição de ensino. Neste caso, os valores já pagos poderão ser devolvidos se for de interesse do selecionado. E foi aprovado ontem, quarta-feira, pelos senadores, um projeto de lei complementar que autoriza o uso de recursos do Fundo Social para custear a permanência de estudantes no ensino médio. Pela proposta, as despesas não serão consideradas do cálculo dos limites de gastos da União. O fundo reúne recursos gerados pela exploração de petróleo no pré-sal. A aprovação do projeto ocorreu após o acordo entre governo e oposição. Os senadores chegaram a um acordo para definir o limite de 6 bilhões do fundo para o programa. A aprovação do projeto entre os senadores foi unânime. E vamos conferir juntos a previsão do tempo para esta quinta-feira. Sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. 28 graus, variação entre 27 e 32 graus. Sensação térmica em 31 graus.
umidade relativa do ar em 74%. Nesta quinta-feira, ainda por conta da zona de convergência intertropical, a entrada de umidade é facilitada no norte do país e a circulação de ventos favorece a formação de nuvens carregadas. Então, no oeste do Amazonas e no Acre, a chuva deve ser bastante intensa e volumosa. Pode ocorrer desde o período da manhã até a noite, intercalando momentos de melhora, mas ainda com o céu bastante encoberto. Em Rondônia, áreas do leste do Amazonas, parte do sul de Roraima, todo o interior do Pará, Amapá e boa parte do Tocantins, ainda tem previsão de chuva, mas é de maneira mais isolada entre a tarde e a noite. Só não chove no extremo norte de Roraima e também áreas do sudoeste do Tocantins. O calor no meio da tarde continua, principalmente onde o sol aparece mais, que é o caso de Boa Vista, com a máxima de 35 graus, e Palmas, com 34. Muitos editais de concursos abertos, em especial aqui no estado do Pará. Candidatos já estão se preparando para as provas e hoje, no quadro A Hora do Concurso, vamos te dar mais informações sobre os principais editais. Tivemos aqui no estúdio do Jornal Amazônia News um time de professores especialistas em concursos para que você possa ter uma preparação a mais para esse desafio. Fique ligado no último episódio do quadro A Hora do Concurso. E hoje no quadro A Hora do Concurso, o assunto é raciocínio lógico. E para isso nós chamamos o professor Raul Silva, ele que é um dos maiores referenciais em Santarém quando se trata de raciocínio lógico, matemática e contabilidade. E ele estará hoje aqui tirando as suas dúvidas, as maiores dúvidas aí do concurso. Professor, saudações, obrigada por ter recebido o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de tirar as dúvidas da galera de concurseiro, de Santarém, que tanto almejam uma aprovação. Ok, então vamos à nossa primeira pergunta. Professor, quando se fala em raciocínio lógico, vem logo a questão de resolver problemas através do pensamento, só no pensamento. E eu quero perguntar para o senhor como vêm as questões, como é que as bancas cobram as questões quando se trata de raciocínio lógico? Então, essa pergunta é maravilhosa, porque aluno que nunca estudou raciocínio lógico, quando chega com a gente no cursinho, ele também tem essa ideia. Raciocínio lógico é um termo muito mal colocado pelas bancas. A gente não estuda raciocínio lógico. O aluno pensa que ele vai ter que puxar pelo raciocínio. É só eu pensar, eu vou conseguir resolver as questões. Não tem nada disso. O termo correto seria lógica matemática, que é uma ciência, e toda ciência tem um objeto de estudo, tem os seus princípios, tem todo um ordenamento, toda uma situação já montada de estudo. Então o aluno chega lá, eu vou raciocinar dessa forma, vou matar a questão, ele não vai conseguir nada. O que ele tem que entender é que essa ciência ela está montada há muito tempo, é como se fosse matemática. Aí o pessoal fala, peraí, mas se o raciocínio lógico não é matemática? Não, é uma parte da matemática bem distinta e há alguns anos foi retirado do cronograma de estudo do pessoal que faz a matemática na universidade, e vai ficar mais escasso vai de lógica matemática, mas o aluno chega com esse termo, raciocínio lógico, ele está pensando, eu vou pensar, vou raciocinar e vou matar a questão. Ele não vai conseguir isso. Na verdade é lógica matemática, e a lógica matemática é uma ciência com um objeto de estudo chamado proposição. Então o primeiro passo do aluno é entender o que é proposição, conseguir entender que o caminho dele são sentenças, das sentenças ele vai identificar as proposições, e nas proposições ele vai passar a aplicar as operações lógicas, Assim, é como se você aprendesse os números,
para depois aplicar soma, subtração, multiplicação, entende? Bem, assim, fazendo uma analogia, é bem por aí. Então, professor, com a sua vasta experiência, né, ministrando aula sobre raciocínio lógico e tudo, quais são as questões comuns que podem cair, que podem ser cobradas pela banca? Bem, a banca, elas exploram até de modo repetitivo, né, esse termo da proposição, se o aluno consegue identificar proposições. Ele coloca algumas frases, né, e busca que o aluno identifique quais as proposições. Também quanto os conectivos, né? Os conectivos são muito cobrados. O aluno tem muita dificuldade quando ele começa a estudar esse conectivo, porque ele quer saber quem montou aquelas tabelas verdade. O aluno não sabe como montar a tabela verdade. Então, o conselho que eu dou, não brigue, não vá contra a maré. Nesse início de estudo, se você puder guardar na memória os 5 conectivos, na verdade são 6, mas você vai guardar 5, que é o E, o OU, o OU, o se então e o se somente se. E não brigue com eles, principalmente com se então. A galera que está estudando aí em casa e já está rindo, por quem é meu aluno, sabe que o se então causa dor de cabeça, né? Que o famoso Vera Fischer. O aluno não sabe aplicar o Vera Fischer, né? Que é um macete que a gente coloca aí quando é falso, é verdadeiro e falso, segundo, né? Então, Vera Fischer. Se verdadeiro, então falso, está ocorrendo Vera Fischer, é a única situação que o se então é falso. Então, o aluno ele bate de frente com isso, principalmente quando ele tem duas falsidades. Isso, na lógica, na ciência montada, é verdadeiro. Se você encontra qualquer pessoa na rua e pergunta para ela, eu vou te falar uma frase e você vai me dizer se é verdadeiro ou falso. Aí fala assim: se Raul é um ET, então Santarém é uma capital. Verdadeiro ou falso? O camarada vai te olhar e vai dizer falso. E isso é verdadeiro, porque eu tenho falso, falso, e quando eu tenho 2 falsidades no conectivo, se então, isso dá verdadeiro. Isso é uma guerra na cabeça do aluno. Quer entender por quê e tudo. E isso, se ele continuar estudando e evoluindo, né, eu digo para o meu aluno, ele evoluir é deixar de ser um Pikachu. Ele tem que chegar a ser um Super Saiyajin. E aí, quando ele começa a evoluir, ele vai entender, ele vai olhar para trás e dizer, pô, eu pensava errado, porque a gente aplica o português errado. Quer ver uma ideia? Um conectivo que não é considerado pelos alunos, mas que cai muito, até respondendo essa pergunta, é a negação. É chamado o conectivo modificador, o apelido dele é negação. E as pessoas não sabem negar, porque a gente nega errado na nossa língua portuguesa. E aí a gente pensa que está falando certo. Note bem, uma questão que caiu recente aí, ele usou o não na frase 2 vezes. E aí ele está dizendo o que está ocorrendo. Na letra A ele dizia logo, eu estou intensificando a negação. E muita gente marcou. Não existe essa história de intensificar a negação. A negação, o que ela faz apenas é modificar o valor lógico da proposição. Se o que você me falou é verdadeiro, eu apliquei a negação, passa a ser falso. Só isso. E se for falso, passa a ser verdadeiro. Então imagine, se você negou 2 vezes, o que ocorreu? Não ocorreu nada. Você foi e voltou, né? Então você continua afirmando. Então, olha a ideia. Você me pergunta se eu vou ao seu aniversário. Raul, você vai ao meu aniversário? Eu falo, não, eu não vou lá não. Eu vou. Eu neguei 2 vezes? Não, eu não vou lá não. Mas para a gente está afirmando, reafirmando que não vai na nossa cabeça, né? E isso confunde muito o aluno. Então tem uma sequência de regras de negação que a gente luta muito. Então essa pergunta aí, respondendo, proposições, aprenda a identificar proposições, aprenda os conectivos e aprenda as regras de negação. Com certeza você vai matar mais do que 2, 3 questões em qualquer concurso. Então, professor, nós tivemos aqui outros professores, eles deram dicas, né, de cada sua área, de como os candidatos podem se preparar para a grande prova. E eu pergunto para o senhor, quais são as dicas que o senhor tem para os nossos telespectadores estarem ligadinhos aí para se prepararem aí para as questões de raciocínio lógico? A dica fundamental, ela é primordial, não pode fugir dela. Fazer questões.
O aluno ele quer estudar para resolver questões. Não, a gente não estuda, não aprende matemática, não aprende lógica matemática para fazer questões. A gente aprende lógica matemática fazendo questões. Então, não é só acertar num chute, uma questão que é de objetiva, né, que seria do Mark, e nem ficar buscando somente a solução, mas sim pesquisar o porquê que aquela questão deu a letra C, por que a questão deu a letra B, e aí ir para a parte teórica. O caminho inverso, na verdade, que o aluno faz. Ele quer estudar a teoria para fazer questões, não? Ele tem que estudar as questões para depois dar uma olhada na teoria. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, entenda a sua banca. Se você fazer um concurso, qual é a banca que você vai estar à mercê dela, né, da avaliação? Então, procure entender qual o mecanismo que ela usa, né? Qual o nível de questões que ela está trabalhando. E em terceiro, procure um cursinho, se você tem dificuldade de estudar sozinho. Mas não que isso vá ser um empecilho dizendo, não, quem estuda sozinho não passa. Não. E passa bem, mas se você tiver dificuldade, procure esse auxílio, procure um cursinho, né, pessoas que você acha que tem um gabarito que possa te orientar, porque isso vai favorecer muito a sua aprovação. Então, gente, essas foram as nossas dicas oferecidas pelo professor Raul aqui no quadro A Hora do Concurso. Professor, mais uma vez, muito obrigada aí pelo senhor estar aqui, receber aqui o nosso convite de estar aqui no estúdio da TV Amazônia. Eu que agradeço a oportunidade e digo sempre que para passar em concurso é que nem entrar em fila de banco. Se você não sair da fila, você vai ser atendido. Então, o concurseiro sabe, ele faz concurso não para passar, ele faz concurso até passar. E Santarém apresenta mais uma vez saldo positivo na geração de postos de trabalho com carteira assinada deste ano de 2023, pelo 6º mês seguido. De acordo com os dados de outubro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nessa semana. Ao todo, foram 185 novos empregos no mês passado para o município, que desde o mês de abril tem apresentado saldo positivo na criação de vagas formais. O saldo registrado em outubro é resultado da admissão de cerca de 1.478 trabalhadores e 1.293 desligamentos. Eles indicam que Santarém alcançou um estoque de empregos formais de 35.322 pessoas empregadas com carteira assinada. E a campanha de doação de sangue realizada pela Fundação Lucas Huber, Ministério Amor em Ação e Difflin Hope se estenderá até amanhã, sexta-feira, dia 1º de dezembro. Então, ainda dá tempo de você fazer a sua doação. Acompanhe agora uma entrevista com o pastor Luiz Carlos, um dos coordenadores da campanha. Muito bem, nós estamos com essa campanha no Hemopa realizada, né? Uma iniciativa da Fundação Lucas Huber, do Ministério Amor em Ação e Difflin Hope, onde estamos convocando toda a população santarena a doar sangue no Hemopa. Nós temos um alvo de alcançar pelo menos 100 bolsas por dia. Esses 3 dias, dia 29, que foi ontem, hoje dia 30 e amanhã, dia 1º, 100 bolsas em cada dia. É uma iniciativa com o intuito de abençoar o oeste do Pará. Fiquei sabendo que o Hemopa de Santarém, ele atende 22 municípios do oeste do Pará. Portanto, é uma iniciativa louvável, onde a gente vai salvar vidas. Eu convido você a vir para o Hemopa, na rua Frei Vicente, no bairro do Aeroporto Velho, e fazer a sua doação de sangue. Você vai passar por uma triagem e, depois disso, claro, fazer a sua doação e cooperar com essa ação social que vai, com certeza, salvar
muitas vidas. O horário é a partir das 8 horas da manhã, inclusive por todo o dia de hoje, dia 30, e amanhã, dia 1º de dezembro. Eu já fiz a minha doação ontem, inclusive essa linda camisa aqui, logo após a doação você recebe, é um brinde lá do Hemopa, tá certo? E você vai estar realmente ajudando a salvar vidas. Termina amanhã, dia 1º de dezembro, a partir das 8 horas da manhã, por todo dia, a equipe está lá preparada para receber você, tudo que você precisa, as informações, as orientações, e eu tenho certeza que você vai poder colaborar e participar desse momento incrível que é doar sangue. Doar sangue é doar vida. Participe conosco. Deus abençoe. E essa edição do Amazônia News vai ficando por aqui. Para você, uma ótima tarde, uma ótima noite e amanhã nós voltamos com mais notícias.